nosso quinto dia de aula de legislação. Pessoal, na data de hoje, a gente já começa a estudar os conteúdos finais aí. Então, para a aula final, hoje é quinta aula, amanhã é sexta, é a última aula da matéria, tá? Então, para a aula de hoje, nós iremos estudar sobre infrações, página 24, tá? Ó, infrações, página 24, tá? Infrações de trânsito. Depois a gente vai estudar sobre crimes de trânsito. Está na página, se eu não me engano, está na 37. É isso mesmo. 37, tá? Só que no meio dessas duas aí, desses dois conteúdos, eu vou passar 3 exercícios e 3 gabaritos só de infrações, tá? Então, assim, ó, infrações, na prática, é o conteúdo mais difícil, tá? Então, vocês vão entender, tem que entender a lógica para vocês saberem ler, né, as infrações, fazer a leitura da tabela, principalmente, tá? Essa tabelinha que tem na apostila de vocês, da página 28 para frente, tem uma tabelinha aí, que é um verde clarinho, um verde um pouquinho mais escuro. Então, ali, essa tabela são todas as infrações aí que estão listadas, tá? Só que antes de vocês caírem nessa tabela, o que vocês precisam? Aprender a fazer a leitura das colunas e das linhas da tabela, né? É isso que eu vou falar no vídeo, tá? Então, assim, eu não leio infração por infração, então já estou avisando vocês. Esse é um trabalho reflexivo de vocês. Vocês vão ter que estudar as infrações, tá? O que eu faço para ajudar é esses exercícios que eu acabei de passar aí, que eu vou passar no grupo, quer dizer, né? Os 3 exercícios, eles servem para vocês estudarem as infrações. E na aula de amanhã a gente vai fazer um exercício aí, que é separar as infrações e fazer uma relação com o último assunto, que é o assunto de amanhã, tá? Que são normas de circulação e conduta. Então essa é a maneira que eu explico aí sobre infrações, tá? Para facilitar. Então, prestem bem atenção ali nas explicações para que vocês consigam fazer a leitura da tabela de infrações de vocês é, sem ficar divagando, né? Ó, vou abrir aqui, ó, uma tabela sobre infrações, tá? Deixa eu achar ela aqui, ó. Tabela, infrações, tá aqui, ó. Quem tiver no PC e quiser, eu posso passar essa tabelinha aí, é um Excel, tá? É um Excel que eu fiz, que é igualzinho da apostila, não muda nada. Ó, tá aqui. Então, assim, ó, é a mesma coisa que está na apostila, da página 28 para frente, só que quem gosta de computador, né? Quem gosta de navegar em planilha, fica mais fácil, né? Se vocês quiserem, eu coloco lá no grupo. Daí quem quiser, me avisa aí que eu só estou colocando se estão pedindo, tá? Então, assim, o que acontece aqui, ó? Eu vou dar uma explicação para vocês poderem entender como que faz a leitura das infrações aqui, né? Ó, primeira coisa aqui, ó, primeira coluna, tá? Aqui, ó, primeira coluna é a coluna da descrição da infração, tá? Então, cada infração tem a sua descrição. Aqui embaixo, na minha planilha, eu separei por tema. Por exemplo, infrações referentes ao condutor, que é a primeira. Depois, referentes à velocidade. Ó, você vai trocando a aba aqui, ó. Habilitação, não reduzir, acidente de trânsito, usar a buzina, né? Infrações sobre a buzina, ultrapassagem, assim por diante, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês pegam lá, escolhe a que você quer estudar, a aba ali, né? E procura com mais facilidade, tá? Daí quer ver, ó. Agora, nesse primeiro aqui, ela tá na não, acho que não estacionar, tá? Era que eu tava aqui. Então, assim, ó.
Ali embaixo fica as abas, tá? Na apostila de vocês, tem ali também essas mesmas questões, só que está em negrito, tá? Então, assim, a primeira coluna, descrição. Segunda, o artigo que embasou a infração, tá? Esse aí vocês não precisam decorar. Se você quiser fazer uma leitura, né, até guardar para a tua vida aí, um dia que você levar uma infração, uma multa, e você quiser fazer uma defesa, você vai lá, vai na internet, procura o código de trânsito, vem na infração, aqui, ó, pega o artigo e dá uma lida e vê se tem argumento para você se defender, tá? Então é a base da infração, tá? A terceira, a quarta e a quinta coluna, elas fazem parte de um entendimento só, tá? A gente vai falar ali, são as gravidades, pontuações e valores, tá? Então, essas três aí, vocês têm que entender junto, tá? Porque uma leva a outra. Só o valor que é variante, tá? As gravíssimas têm valores multiplicativos, as outras não. E a última coluna é o primeiro assunto que a gente vai falar agora, quando eu soltar o vídeo, tá? Que são as penalidades e as medidas administrativas quando tem. Então, para que você saiba o que é penalidade, segundo o nosso conteúdo, e o que é medida administrativa, você vai ter que pegar a página 24 e ler junto com a minha apresentação, tá? Então, toda vez, a penalidade, ela vai falar aqui. Então, quando cai uma questão na prova, ela cita a infração e, às vezes, ele pergunta assim, ó, é remoção do veículo estacionar em vagas reservadas às pessoas com deficiência? Ó, segunda infração aqui, ó, é remoção do veículo. Então, onde você ia aprender que era remoção do veículo? Na medida administrativa, tá? Daí você vai ver o que é uma medida administrativa. Quando o agente está no local, ele aplica isso, tá? Só a medida administrativa só é aplicada quando o agente está no local. Penalidade sempre tem, tá? Só que às vezes ela fica só multa. Por exemplo, aqui, ó, estacionar na contramão, ó, é só multa, né? Não tem suspensão, não tem medida administrativa, é só multa, tá? Mas pode ser que em alguns lugares vai ter assim, ó. Quer ver? Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu achar uma aqui que apreensão é uma medida administrativa. Deixa eu achar uma aqui, ó. Recolhimento do documento também é uma medida administrativa, tá? Quer ver? Suspensão, aqui, ó. Ó, gravíssima, 7 pontos, suspensão do direito de dirigir, certo? Só que olha quantas coisas tem lá na tabelinha de medidas administrativas e penalidades. Ó. Multa, recolhimento da CNH, suspensão do direito de dirigir. Suspensão do direito de dirigir é uma penalidade, tá? E daí ele impõe que a gente faça um curso de reciclagem, certo? Então, vocês vão aprender isso aí no primeiro vídeo, tá? Então, eu vou colocar essa planilha lá. Aí depois, na hora de estudar, vocês podem usar ela, beleza? Então, vou soltar o vídeo aqui, então. Boa aula a todos. Me avise se tem áudio. Olá, sejam todos bem-vindos à nossa 11ª aula de legislação para o processo de primeira habilitação do Detran Paraná. Nessa aula, nós iremos falar sobre infrações e crimes de trânsito. Então, o que é infração, né? Infrações é qualquer desobediência, qualquer desobediência às leis e normas contidas no Código de Trânsito Brasileiro em suas resoluções e portarias. Então, toda vez que eu não observo tudo que eu aprendi desde o início lá,
né? Desde quando eu falei da Convenção de Viena, do Código de Trânsito Brasileiro, que é a Lei 9.503/97, do SNT, os executivos, normativos, andar com documentação paga, né? Andar com a carteira dentro da validade e assim por diante. Então, se eu não observo todas, né, essas leis e normas, né, inclusive também quando eu estiver circulando na rua, né, eu estarei cometendo uma infração. E as infrações, elas são passíveis de penalidades e medidas administrativas. Então, as penalidades estão listadas aqui na tela, né? E nós iremos falar uma por uma. A primeira penalidade, né, sujeita a quem comete infrações é a advertência por escrito, né? O que é uma advertência por escrito? É uma penalidade imposta com a finalidade educativa, né, aos infratores que cometem uma infração leve ou uma média no período de 12 meses, ou seja, dentro de um ano você não tinha nenhuma infração, você cometeu uma leve ou uma média, o sistema ele te manda uma notificação e na própria notificação da infração já vai constar que, de acordo com a lei número tal, ela está transformando essa infração numa advertência por escrita. A advertência por escrita ela tem só finalidade educativa. E isso também só é, né, imposto a condutores, né, que são considerados pessoas que têm boa conduta, é o que está escrito lá no final do slide. Então, uma pessoa que durante 12 meses só cometeu uma infração média ou uma leve, ele é considerado um condutor de boa conduta no trânsito. Então, a primeira infração, leve ou média durante aquele ano, vai ser transformada em advertência por escrito, ok? Então, essa é a primeira penalidade. Depois, depois a segunda penalidade vem as multas. As multas, né, são penalidades impostas quase na totalidade das infrações. E o que acarreta também? Toda vez que você toma uma multa, leva uma multa, né, é notificado de uma multa, terá anotações de pontos no seu prontuário de condutor, infrator. Os pontos são relativos à gravidade da infração, ok? Então a gente vai ver logo mais à frente quais são os pontos e quais são as gravidades. Então tomei uma multa, né? A notificação chegou automaticamente. Eu entendo que eu tomei a multa da gravidade X, e aquela gravidade tem um valor monetário e tem também a somatória de pontos no meu prontuário. É a segunda penalidade. A terceira penalidade é a suspensão do direito de dirigir. Quando é aplicável a suspensão do direito de dirigir? É aplicado quando a pessoa comete certos crimes, tá? Isso é julgado pelo juiz, né? É, ou infrações também. Ou quando o número admissível de pontos for atingido, tá? Então tem um número admissível de pontos. Quando chega nesse número, suspende a tua habilitação. Ou se você comete uma infração que pela gravidade ela já é considerada autossuspensiva. Aí você pode estar zerado de infrações, você tomou uma dessas, também suspende, tá? Ou quando comete algum crime lá, é julgado, o juiz determina que seja suspensa a sua habilitação, ok? Então, assim, a gente vai ver na frente a tabela, tá? E vamos falar também do número admissíveis de pontos. Podem ficar tranquilos, a gente só está expondo fragmentado, tá? O conteúdo. Depois, qual que é a próxima penalidade? A próxima penalidade é a cassação da CNH ou da PPD, né? Cassação, pessoal, é o cancelamento, tá? Ele obriga você a entregar lá a habilitação no Detran e reiniciar o processo tudo de novo se você quiser ter habilitação novamente, tá? A PPD tem o seu critério, né? Durante 12 meses eu estarei na PPD, vocês estarão na PPD, né? Os primeiros 12 meses habilitados. Então, vocês não poderão cometer uma gravíssima, ou uma grave, ou duas médias da mesma natureza. Se isso acontecer, né? Se vocês cometerem uma dessas três multas, né, que eu falei, a PPD de vocês é automaticamente cassada. Vocês têm que entregar e começar tudo de novo. Já a CNH, não. A CNH é relativa ao, a uma infração, né, dentro da gravidade, que é o que eu falei no slide anterior, né? Aí ela suspende. Suspendeu.
continuei dirigindo, é reincidência, aí é cassado. Mas, né, nos dá o direito de se defender, de se reabilitar e não perder a habilitação. A CNH tem essa possibilidade, a PPD já não. Tá? Nós iremos falar mais à frente aí. Então, cassação é a anulação do documento, ok? Depois, curso preventivo de reciclagem. Curso de reciclagem, né? Não preventivo, curso de reciclagem. O curso de reciclagem é obrigatório a quem está com habilitação suspensa. Então, toda vez que suspende sua habilitação, você tem que cumprir o período de suspensão e executar o curso de reciclagem. Após isso, né, os seus pontos são cancelados do prontuário e você começa novamente a vida zerado de pontos, só que só pode fazer o curso de reciclagem uma vez a cada 12 meses, tá? Então, assim, ó, ele também pode ser imposto não só a quem atingiu o número máximo de pontos ou quem fez uma autossuspensiva, tá? Mas também pode ser imposto através de condenação. Daí quem vai decidir é o juiz, tá? Isso aí também é uma penalidade. Então vamos para adiante. O curso preventivo de reciclagem é outra das penalidades, tá? O que é o curso preventivo? Ele vem com o interesse de dar a possibilidade ao condutor de fazer o curso antes que cancele, antes que suspenda a sua habilitação, tá? Então, o curso preventivo ele só pode ser realizado por quem exerce atividade remunerada, que tem o EAR na carteira, tá? Ou quem tem habilitação na C, na D e na E. Pode optar isso quando atinge 30 pontos, tá? Para quem tenha o EAR na habilitação, o limite máximo é 40. Quando chega no 30, você pode fazer o curso preventivo de reciclagem. Tá? Isso é um benefício, né? Apesar de ser uma penalidade, eu vejo como um benefício. Se você é profissional do volante, tua habilitação não chega a suspender. Você vai lá e recicla antes e termina a reciclagem, zera os pontos e segue tua vida profissional. Agora, se suspendesse, normalmente é 6 meses a suspensão. Imagine se o empregador ia te contratar ou ia manter você contratado, né? Se você tivesse habilitação suspensa. Então, para prevenir isso, que existe o curso preventivo de reciclagem, para que as pessoas possam se reabilitar, né? Se reciclar antes de suspender, mas só é oferecido a quem tem o EAR ou quem tem a C, a D e a E, a categoria C, D e E, ok? Também é uma penalidade. Ao final do curso, todos os pontos se cancelam, tá? E a gente só pode fazer isso a cada 12 meses, eu já tinha falado anteriormente, né? Agora nós passaremos para a segunda parte, que são as medidas administrativas. Toda infração, no finalzinho, na última coluna da tabela de infrações, lá vai ter penalidades e medidas administrativas, quando aplicado. As penalidades eu citei agora, anteriormente. E agora eu vou citar as medidas administrativas. Primeiro eu vou falar o que é. Medida administrativa, ela é imposta pelo agente de trânsito, ou seja, só tem a medida administrativa quando há um agente de trânsito no local, ok? É uma sanção imposta, tá? Dependendo da ocorrência, existe uma medida administrativa. E nós iremos vê-las agora, tá? São essas as listadas, né? Vamos ver uma por uma. Então, retenção do veículo. Quando acontece? Quando eu posso resolver o problema no local da infração, né? Por exemplo, o agente de trânsito me parou. Eu estou, sei lá, vamos dar um exemplo extremo aqui. A pessoa está embriagada, né? O que ele vai fazer? Vai indiciar, vai aplicar a infração, mas não vai levar o veículo apreendido. Ele vai falar para chamar alguém habilitado para levar o veículo embora. Por quê? O problema não é no veículo, o problema está no condutor. Então, isso pode ser resolvido no local. Tudo que for possível resolver no local, o agente vai aplicar a penalidade, a retenção, né? Até que se resolva. Daí ele vai liberar, ok? A medida administrativa aqui, desculpa. Então, ele vai aplicar a medida de retenção. Se resolver o problema, ele vai te liberar. Uma das medidas administrativas que possivelmente vai entrar em vigor aí daqui a um tempo, torcemos para isso, né, porque foi votado e foi aprovado, é que ao se
autuar um condutor com o documento atrasado, não será mais remoção, ele não chamará o guincho e levará o veículo embora. Ele dará a possibilidade, o agente dará a possibilidade do condutor pagar os documentos ali na frente dele através do celular, no aplicativo de banco, mostrar o comprovante, tá? Aí ele só retém o veículo. Hoje ainda é remoção, a gente já vai falar no slide seguinte. Mas nesse caso ele só vai reter. Reter o veículo, você paga o documento, ele te libera, certo? Então, vai passar de remoção para retenção. Então, deu para resolver o problema, né? O agente vai reter só até resolver. Depois, remoção. Remoção é quando não dá para resolver a irregularidade, tá? Ou está sem a presença do condutor no momento lá. Tipo um estacionamento, tá até citando no slide, tá? Um estacionamento é um estacionamento num local indevido. Você não está lá presente, o agente chega, autua, chama o guincho e leva o carro. Porque você não está presente, então não dá para resolver. Se desse para resolver, ele ia mandar você tirar o carro, ia te dar a multa, você seguiria a vida. Mas quando não dá para resolver no local, né? O que, que acontece? Chama o guincho e remove. Isso é a segunda medida administrativa, remoção do veículo. Vamos lá. O recolhimento da habilitação. Quando que o agente recolhe tua habilitação? Quando ele suspeita que né, ela é fria, adulterada, né? E ele pode olhar e falar assim, ó, essa tua habilitação não é verdadeira. Ele vai recolher, tá? Então, mais uma das medidas administrativas. Depois, o recolhimento do CRV, que é o documento do carro. Também, se suspeita de adulteração em algo no carro, na parte documental, ou a transferência não foi feita durante o prazo, que nós temos 30 dias, quando vendemos ou compramos um veículo. Se a gente não transferir nesse prazo e tiver um comunicado lá no Detran de que a gente já não é mais proprietário daquele veículo, ou que a pessoa que nos vendeu não é mais proprietário, e a gente ainda não transferiu, já passou os 30 dias, ele vai recolher o documento, tá? Vai recolher o CRV, que é o recibo do veículo, ok? Depois, o recolhimento do CRLV, que esse é o documento que a gente anda no veículo, né? E atualmente a gente pode andar ele na versão digital no celular, né? Então, quando a suspeita também de inautenticidade, ou se o prazo de validade do veículo ele não foi atualizado, né? No caso de retenção do veículo, quando não for possível resolver a irregularidade. Entra naquela questão que eu falei atrás. O agente te parou, está com o documento atrasado. Consigo pagar? Só retenção vai te liberar. Não consigo? Ele vai reter o veículo, chamar o guincho e vai recolher o CRLV, ok? Então, é uma medida administrativa que o agente de trânsito pode aplicar no momento da atuação. Depois, transbordo do excesso de carga, né? Então, assim, sempre que o veículo apresentar excesso de carga ou de peso, né, terá que chamar outro veículo e passar parte da carga para o outro veículo e continuar o caminho. Vai levar uma multa, porque é uma infração isso, mas vai ser aplicada essa medida administrativa. O agente vai falar, ó, chama outro veículo. Vamos supor um caminhão de empresa está com excesso de carga, né? Ele vai chamar, ó, fala para tua empresa mandar outro veículo e vamos fazer o transbordo da carga. Aí tem que fazer tudo isso para que possa seguir, ok? E o teste de alcoolemia e perícia. Isso aqui é o bafômetro, né? O bafômetro, exame de sangue, né? Tudo isso aqui, em caso de suspeita, né, que a pessoa está embriagada ou sob efeito de entorpecentes, substâncias psicoativas, está escrito no final ali do slide, também o agente pode requerer. Ele pode falar, ó, faz o bafômetro, faz um exame de sangue. Você pode se negar? Pode, mas isso vai gerar problema para você. A gente vai ver para frente lá, porque o agente está requerendo o exame. Então, cabe a gente acatar, né, a determinação do agente de trânsito. E depois, realização de novos exames. O agente achou que o bafômetro não deu certo, ele pode requerer novos exames, tá? Então, isso é previsto também na legislação, também é uma medida administrativa. Multas. Ó, todas as infrações são passivas de multas, punição, né? Que dependendo da gravidade, pode ser as seguintes gravidades, que é o que está aqui na nossa tela. Leve, média, grave e gravíssima. Então,
A leve, o valor monetário, o valor que vai mexer no nosso bolso é 88,38. A média é 130,16. A grave, 195,23. E a gravíssima, 293,47. A pontuação é 3, 4, 5 e 7. A tabelinha ali está bem clara. Então, cada infração é passível de multas e as multas têm o seu valor e a gravidade e as suas pontuações, ok? Tudo isso acaba por aí? Não. As multas gravíssimas, as infrações gravíssimas, vou voltar um pouquinho o slide, ó, que é a última ali, as gravíssimas, só as gravíssimas, elas são passivas de agravamento. Algumas infrações podem ter o valor multiplicado, só as gravíssimas, por 2, 3, 5, 10, 20 ou até mesmo chegar a 60 vezes. Quando isso ocorre é porque a vida foi colocada em risco extremo, contrariando o artigo 1º, né? Então, o que nós temos que entender? O valor aqui, o que multiplica é o valor monetário só. Então, é só referente à gravíssima, tá? Então, se você levar uma gravíssima vezes 2, é o valor monetário vezes 2, o ponto continua os mesmos. Então, tá aí os valores, ó, 2, 3, 5, 10, 20 até 60. Tá? Então, toda vez que comete uma gravíssima, dependendo da gravidade, se contrariar o artigo 1º, ela pode ser multiplicada até por 60 vezes. Pode chegar até 60 vezes. Né? Apresentação do condutor. Quando é passivo de apresentar o condutor? O condutor é o responsável pelas infrações cometidas no volante. Então, assim, não importa de quem é o veículo. Quem está dirigindo é o responsável. Tá? Então, isso tá lá no artigo 257. Então, o que acontece? Quando chega a notificação em casa, está em negrito aí no slide, né? Isso está dizendo para o proprietário identificar o condutor. Tá? Então, chegou a notificação, olhou lá, puxa, uma infração, não fui eu que cometi. Você pode identificar o condutor. Tá? Se isso ocorrer, você não foi você que tomou a multa, foi alguém da sua casa, alguém do seu ciclo, né, de convívio. Você escreve na notificação o nome, o número da carteira, aquela pessoa assume os pontos e assume os valores, sai da tua responsabilidade, dono de veículo, tá? Se não puder ser identificado no momento, o proprietário receberá a notificação. Então, a notificação vem, você pode fazer isso. Se o proprietário não apresentar o condutor em 30 dias, a contar do recebimento da notificação, essa multa, ela automaticamente vai para o dono do carro, que o documento está no nome dele. Né? Então, não apresentou o condutor, assumiu a multa para si. Né? Caso o proprietário seja pessoa jurídica, isso é multiplicado pelo número de vezes que aquela empresa cometeu aquela infração. Tá? Então, se o carro tiver no nome de uma empresa, além da multa, é lavrado outras multas, né? Nova multa multiplicada pelo o valor pelo número de vezes que ele cometeu aquela infração com aquele veículo, né? Foi cometida aquela infração com aquele veículo. Então, normalmente as empresas fazem o quê? Fazem o funcionário assumir a multa, porque senão vai pagar infrações dobradas, triplicadas e assim por diante. Tá? E é possível desagravar tudo isso mediante a apresentação do condutor. Então, qual que é a melhor alternativa? O dono do veículo apresentar o condutor ou a empresa apresentar o condutor para que isso não caia para o documento, né? E daí responsabilize a empresa ou responsabilize o dono do veículo, caso não seja você o proprietário, né? Caso não seja o proprietário que foi autuado, foi outra pessoa, né? Um terceiro. Então, tem essa possibilidade de apresentar o condutor, para que não fique no documento do veículo e o condutor ele assumirá as infrações e os pontos e o valor. Tá? Apresentação do condutor. Caso o infrator, né, caso o dono do carro, né, seja lá quem for, decide não optar por não apresentar condutor, não apresentar defesa, né, eu cometi essa multa mesmo. Pode ser reduzido o valor dessa multa até 40%, é o que está falando aqui. Caso a gente não queira ficar usando esses recursos, o primeiro recurso é a apresentação do condutor. Agora a gente vai falar dos recursos de infrações. Então, quando chega a notificação em casa,
eu tenho três possibilidades. A primeira é quando chega notificação, tá? Na defesa prévia. Depois, não deu certo meu recurso, eu vou para a primeira instância. Não deu certo, eu vou para a segunda. A gente fala disso lá no comecinho da matéria, quando eu falo dos JARes, né? Eu falo de toda a parte do executivo, né? Executivo do SNT. Então aqui, ó, defesa prévia é um recurso que deve ser prestado, né, ao órgão que está escrito lá, o nome na infração, ó, Polícia Rodoviária Federal. Então você vai naquele órgão, pega a notificação, envia para ele com a justificativa, ou apresentando o condutor. Temos 30 dias para isso, isso se chama defesa prévia. O órgão, né, autuador não aceitou, isso se chama indeferimento. O que a gente faz? Se for indeferido, a gente vai para a primeira instância. Onde é a primeira instância? Na Junta de Recursos de Infração, tá? Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que é a JARE. Então, não aceitou minha defesa prévia, eu pego aquela notificação, procuro a JARE, tento me defender. Não aceitou na JARE, o que eu faço? Vou para a segunda instância, que é o CETRAN, Secretaria Estadual de Trânsito, né? Conselho Estadual de Trânsito, tá? Secretaria com S. Conselho Estadual de Trânsito. Então, não aceitou na primeira notificação, na primeira instância, na segunda, aí não tem muito o que fazer, não tem outra esfera de recurso. Você pode até colocar um advogado para tentar te defender, mas isso só ganha tempo na maioria das vezes, tá? E dependendo do caso, compensa mais você pagar a infração e seguir a vida, ok? Então lá, e a suspensão? A gente falou lá que é uma penalidade, né? A suspensão do direito de dirigir, ela se dá em três casos quando a pessoa não tem o EAR. Se eu não tenho o EAR, o meu limite cai para... Não, se eu não tenho o EAR, não cometo nenhuma gravíssima. O limite é 40 pontos, tá? Então, eu posso cometer qualquer outra infração menos a gravíssima, que ele fica 40. Tá bom, cometi a primeira, uma gravíssima, caiu para 30. Cometi mais uma gravíssima, caiu para 20. Tá? Então esse é o critério. A habilitação suspende se eu tiver nenhuma gravíssima, só quando tiver 40. Uma gravíssima quando tiver 30. Duas gravíssimas quando tiver 20. Tá? Ou, para quem tem o EAR, 40 pontos direto, tá? Porque esse é um dos benefícios de quem tem o EAR. EAR quer dizer exerce atividade remunerada. Então o limite é maior, a responsabilidade é maior, o EAR tem que ficar sendo renovado, então tem uma responsabilidade maior sobre esses condutores que exercem atividade remunerada. Aliás, o EAR é um psicotécnico que a gente tem que fazer. Às vezes, a cada tempo a gente tem que renovar ele. Então, para que tenha um benefício, né, de você fazer o EAR, não só para exercer, também tem essa questão dos 40 pontos. Isso entrou em vigor em abril em abril de 2021. Tá? Anterior a abril de 2021, todo o critério, né, o limite era 20 pontos só até abril. Depois se estendeu a 30, 40. Sempre que eu tiver o direito de dirigir suspenso, eu entrego a habilitação, cumpro a suspensão e me matriculo e executo a reciclagem. Tá? Agora, infrações autossuspensivas. Existem algumas infrações que suspendem o direito de dirigir direto, indiferente se eu tiver 1, 2, 10, 18, entendeu? Então, assim, ó, quais são elas? Tomei ela, automaticamente caiu lá, vai suspender minha habilitação. Promover ou participar de racha, competição não autorizada, exibição de demonstração de perícia, né? Ou seja, fazer qualquer tipo de malabarismo, né? Com carro ou com moto. Isso aí suspende direto, habilitação. Disputar corrida por espírito de competição e rivalidade, né? No trânsito, fazer um peguinha ali, um contra o outro, seja qual for. Se o agente pegar, uma câmera pegar, toma essa multa aí, suspende direto. Praticar manobras perigosas, arrancadas e derrapagens, né? Também. Ameaçar a segurança do pedestre. Essa aqui é interessante a gente observar. Se a gente tem uma questão que cai no simulado, na prova, a questão de prova é essa, que se a gente está na faixa de pedestre, abre o sinal para a gente, e o pedestre ainda não terminou a travessia, o ideal é a gente esperar ele terminar a travessia e depois arrancar, mesmo que o sinal acabou de abrir para a gente.
pode se caracterizar ameaçar o pedestre se você não fizer isso, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Se tiver um agente ali, uma câmera, né? Se o pedestre tropeçar e cair, ainda pode acarretar mais problemas ainda, ok? Então, tomar cuidado. Parece que é uma atitude simples, né? A gente abriu o sinal, a gente quer arrancar, mas não, o ideal é deixar o pedestre terminar a travessia. Essa é uma das, né, das situações que se enquadram em ameaçar o pedestre. Dirigir com velocidade máxima da 50% a mais que a máxima permitida. Então, assim, aqui a gente olha lá nos critérios de velocidade, tanto pela placa ou pelos critérios que eu ensinei ontem de vias, né? 30, 40, 60 e 80. Então, se você tiver a 50% de qualquer um deles ali, né? Você estará cometendo essa infração, ela suspende no ato. Vamos dar um exemplo, a 30 lá, 50% é 15 a mais, né? 45, 46 você já leva uma autossuspensiva. Você está 50% a mais que 30. Então a gente precisa tomar cuidado, aqui não está falando de alta velocidade, e sim está falando de uma porcentagem da máxima. E a máxima é referente à característica da via que a gente viu na aula de vias, ok? Transpor bloqueio policial também pode se enquadrar como autossuspensiva, né? Em caso de acidente, deixar de sinalizar o local, afastar o perigo, identificar-se quando alguém solicitar, né, um agente ali, prestar informações ou acatar determinações das autoridades que chegarem no local. Pode também se caracterizar como autossuspensivo. Deixar de prestar o socorro, tá? Ou seja, você chegou ali, não prestou socorro, saiu de largo ou cometeu o acidente, fugiu, sua habilitação pode ser suspensa só por uma infração, né? E dirigir sob influências do álcool ou qualquer substância psicoativa que determine dependência. Também, né? Isso aqui também é considerado algo que é passivo de suspensão direta. Forçar ultrapassagem entre os veículos que estejam ultrapassando. O que é isso? A gente viu recentemente sobre sinalização. Eu falei na sinalização horizontal que quando a faixa central ela é amarela e tem pontilhados, né, seccionada, é permitido a ultrapassagem. Só que nesse caso, por ser amarela, um lado da pista vai e o outro volta. Então, quando eu for ultrapassar um veículo, eu terei que entrar na contramão. Entendeu? Eu falei isso bem claro. Então, se eu sinalizei, entrei na contramão para ultrapassar um veículo, comecei e apareceu um veículo no sentido oposto e eu não voltei ou não terminei a ultrapassagem, eu vou forçar aquele veículo que está vindo contra mim a sair para o acostamento, para que eu termine a ultrapassagem. Isso se caracteriza ultrapassagem forçada. Se a PRF pega, eles suspendem a tua habilitação na hora, ok? Então, ultrapassagem forçada é isso. Quando não dá para ultrapassar, o que se deve fazer? Reduz e volta, né? Antes de você fazer uma ultrapassagem, você tem que avaliar tudo isso, se vai dar para terminar. Por isso que existem os locais proibidos e os que não são, os proibidos e os que não são proibidos. Locais proibidos normalmente não têm visibilidade, então às vezes a gente começa a fazer a ultrapassagem e não consegue terminar. E é passivo de forçar quem está vindo no sentido contrário a ter que sair da pista, e isso caracteriza em suspensão direta. Okay? Agora as de motocicleta. Motocicletas também tem, né? Autossuspensivas. Não usar o capacete, viseira ou óculos de proteção e vestuário exigido por lei é passivo de autossuspensão, né? Transportar passageiros sem o capacete ou fora do banco também suspende direto, né? Fazer malabarismo com a moto, malabarismo, né? Vulgo empinar, também suspende. Por isso que é complicado, né, pessoal? Eu sei que a gente vê essas práticas aí no trânsito. Talvez você até goste de fazer isso aí. Mas, se por um erro aí do destino, um azar, você acaba fazendo isso e o agente vê você, o guarda municipal que tem também autoridade para multar, você suspende sua habilitação na hora. Transportar criança menor de 10 anos em motocicletas, também, porque é proibido transportar criança menor de 10 anos, ou que não tenha condições de se cuidar. Então, se pegarem,
por mais que esteja de capacete, é autossuspensiva. E aqui, né, pessoal, a tabelinha da lei seca, né? Já estamos finalizando nessa parte de infrações. A parte amarela ali, ela só caracteriza a infração. A vermelha, a linha vermelha, é crime de trânsito, que é o próximo assunto. Então, essa tabelinha da lei seca é uma resolução, tá, de 2013. Não precisa decorar isso. Né? Ela diz que, a segunda coluna ali diz que se o bafômetro der 0,05, eu estarei cometendo infração. Então, soprei o bafômetro, deu 0,05, e se enquadra como infração. Tá? Se eu for fazer um exame de sangue, deu maior que zero, tem álcool no sangue, também. Isso é infração, né? E o agente lá na penúltima coluna falou que a minha capacidade estava alterada através do que ele visualizou. Bafo etílico, vestimenta torta, andando torto, falando truculento, né? Ele identificou que você estava, então, por isso que ele solicitou que você fizesse o bafômetro, né? Então, para tudo isso, a pena, ela não é aquela que está ali, tá? Ela é a que está na apostila, que vai de 2000 e alguma coisa. Tá? Logo mais quando eu abrir a câmera, a gente vai falar disso daqui, tá? Aquele valor ali ele não está correto, não é 1915, ele é mais alto, tá? E você terá, né, o direito de dirigir suspenso, né? Por 12 meses e recolhimento da CNH, ok? E no de baixo já é um crime de trânsito. Se você tiver com 0,34 no bafômetro, já se caracteriza crime. 6 decigramas por litro de sangue no exame de sangue, também. Alterada, né, o agente já observou que estava. E a pena é detenção de 6 meses a 3 anos, mais a infração ali, que é o que está ali. Tá? Você vai pagar a infração, vai levar os pontos, vai suspender a tua habilitação e ainda vai responder por crime. Tá? Aí fica uma questão, posso me negar a fazer o bafômetro? Pessoal, pode, mas você vai ser indiciado, porque existe uma infração para quem se nega a fazer o bafômetro. Tá? A gente vai ver quando a gente falar da tabelinha das infrações. Então, o agente não precisa provar que você está bêbado. Ele solicita, né, para que você tenha o direito de se defender, porque ele já achou que você estava, né, bêbado pela capacidade psicomotora que ele verificou que estava alterada. Ele não precisa provar isso. Então, qual que é a chance de você provar que não, fazendo o bafômetro? Se você se nega, você automaticamente vai ser indiciado, vai ser levado à delegacia e vai levar uma multa lá, que eu me lembro se é vezes 5 ou vezes 10. A gente já vai ver na tabelinha, ok? Cassação. Quando se dá cassação? Pessoal, cassação se dá, né? É o anulamento total do documento, né? Ele acontece se o condutor for flagrado conduzindo com habilitação suspensa, atingiu o número de pontos ou levou uma autossuspensiva, suspendeu. Beleza, você vai estar com o papelzinho com a habilitação na mão. For pego dirigindo, cassou, perdeu a habilitação, tá? Então, reincidência, caça, né? Se o condutor reincidir no prazo de 12 meses nas infrações que está previsto nesses artigos aqui. A gente vai ver na tabelinha também quais são esses artigos aí. Não precisa decorar. Só você entender que todos esses artigos aí são relacionados a atos assim de alta gravidade, tá? Quando o condutor for condenado judicialmente por delito de trânsito, também pode ser determinada a cassação, né? E se a qualquer tempo for comprovada que a habilitação é fria, né? A expedição dela, tudo mais. A habilitação pode ser requerida novamente? Pode. Novamente, depois de 2 anos decorrido da cassação, e você tem que fazer todo o processo de primeira habilitação de novo. Todos os exames, aulas teóricas, aulas práticas, teste teórico, teste prático, é tudo do zero, ok? Pessoal, então, até aqui é o que eu queria expor nesse primeiro vídeo, tá? Nesse primeiro momento. Então, nós iremos agora passar por um outro momento que a gente vai analisar a tabela de infrações. Beleza? Nós nos vemos lá. Muito obrigado até aqui.
Salete, desliga o microfone. Aí, agora sim, agora deu. Tá desligado. É, ligou, agora você ligou. Desliga ele. Aí, agora deu. Pessoal, vamos para a parte final então de hoje. Essa parte aqui é referente a crimes de trânsito. Tá lá na página 37, tá? Então, assim, ó, os crimes de trânsito, eles estão previstos num capítulo inteiro do Código de Trânsito até o momento, tá? Ele também é citado aí no Código Penal, no Código de Processo Penal e naquela lei ali, ó. Você não precisa decorar, tá? Só precisa saber o embasamento dos crimes de trânsito, onde que cita eles, né? Então, assim, ó, esses que a gente vai estudar aqui são os crimes de trânsito. Isso pode aparecer na tua prova, tá? São 8 crimes. Então, esses 6 primeiros que tá no slide aí, eles são considerados não intencionais, tá? Pode ver que está lá entre parênteses, né? Crimes culposos são não intencionais. E os dois do slide seguinte que a gente vai estudar, eles já são de outra categoria já é categoria dolosa. Então assim, ó, praticar homicídio é um crime. Então o que é praticar um homicídio, pessoal? A gente tem a tendência de pensar que é só matar alguém com uma arma branca, com as mãos, com uma ferramenta, com arma de fogo. Não. A pessoa foi ao óbito é um homicídio. A pessoa foi ao óbito por causa de alguém é um homicídio, tá? Então, assim, em, em questão de trânsito, se você se envolveu num acidente e alguém foi a óbito, é um crime, tá? É um homicídio. Então a gente precisa ter essa compreensão que não existe acaso, né? Fatalidade, não, é crime, tá? A gente precisa começar já por essa premissa já. Cometeu, alguém foi a óbito de um acidente, de um atropelamento, é um crime de trânsito, ok? Então assim, você está lá, saiu com pessoas no seu carro, sofreu um acidente, alguém de dentro do seu carro morreu, é um homicídio. Agora, se você vai ser indiciado ou não é outra questão, tá? Normalmente, pessoal, eu vou passar um vídeo aí depois de uma pessoa falando, um especialista. Normalmente, toda vez que alguém morre, é aberto um inquérito para investigar a causa, tá? Então, até que se prove o contrário, aquela pessoa ali, ela morreu e não foi de causas naturais, tá? Então, ela pode se enquadrar em um homicídio, ou seja, alguém tem culpa, tá? A gente já vai ver no vídeo ali. Então, trazendo para o trânsito, pessoal, é uma responsabilidade muito grande
transitar em via pública, tá? Por quê? Porque se a gente lesar alguém e a pessoa for ao óbito, a gente, o condutor, né, quem está atrás do volante, pode ser indiciado como alguém que praticou um crime de trânsito. Então precisa ser bem, né, bem explicado isso. Então assim, vocês viram no comecinho que a responsabilidade de tudo que acontece, né, na condução do veículo é de quem? Do condutor. E quando ele não pode ser apresentado, é do proprietário do veículo. Então guardem essa informação que quando a gente mudar o slide eu vou explicar um negócio bem importante, tá? Então assim, homicídio é isso. Depois, lesão corporal. Então qualquer coisa que dê indício que aquela pessoa se lesou, sangramento, fratura, esfolamento, né? Tudo isso aí como é que se diz? Hematomas, entorses, tudo isso aí é evidência de lesão corporal, tá? Então, assim, no trânsito, alguém se lesou, se quiserem abrir um inquérito, é possível, tá? Como lesão corporal. Então tá ali, ó, é o segundo crime. Depois, o terceiro é deixar de prestar socorro. Esse é bem importante, tá? Isso aí é uma coisa muito importante. A gente tem que entender que prestar socorro ele não é só relacionado ao trânsito, ele tá como um dever do cidadão. Vocês vão ver na matéria de primeiros socorros, tá? A gente for primeiro a chegar, a gente tem o direito, o dever de prestar o socorro e muito mais se a gente estiver envolvido na situação, tá? Então, a omissão de socorro é crime. Sair fora, abandonar o local, tá? É crime. É lógico que tem gente aí que prefere fazer isso, se apresentar depois, para fugir do flagrante, mas mesmo assim, pessoal, se for aberto um inquérito, vai ser somado esse crime aí, porque você abandonou o local, tá? Então a pena vai ficar maior e a circunstância vai ficar diferente também, tá? Então a gente precisa sempre ter essa compreensão, tá? Prestar o socorro é a melhor coisa. Depois, dirigir sob influência do álcool ou qualquer coisa que possa alterar, né, a sua capacidade de pensar, reagir, né, raciocinar e reagir. Então, não tem condições de pensar, raciocinar e agir vamos dizer assim, com destreza, então você precisa deixar a outra pessoa dirigir, certo? E aqui ele está falando que qualquer coisa que tire a sanidade cognitiva tem que ser evitada no volante. E se for pego, você estará cometendo esse crime ali, né? Daí ele fala o álcool, entorpecentes, né? Até mesmo remédios. Mas remédios é difícil, tá? Mas pode também, beleza? Qualquer coisa que afete lá, ó, né? A capacidade psicoativa. O quinto, participar de racha, né? Ou competição não autorizada. Isso aqui é você encontrou alguém ali no trânsito e um ficar incitando o outro, né? Para superar ali um superar o outro, isso é competição, né? É racha. Então, se for pego, estará cometendo esse crime aí, tá? Aliás, se eu não me engano, ele é uma autossuspensiva. Foi falado antes. Transitar com a velocidade incompatível com a via. Aqui é uma coisa bem interessante, ó. A gente tem que começar a entender que quando fala de velocidade, vocês estudaram ontem sobre as vias, certo? Se lembra que eu falei? Agora a gente entrou numa parte mais direta que traz conceitos aplicáveis na nossa vida, né? Então, vocês viram as regras de vias ontem, certo? Então, vocês sabem o que pode e o que não pode e como que deve se portar nas vias, mesmo que elas não estejam sinalização, né? E que o dever principal nosso é transitar sem constituir perigo ou obstáculo, né? Então, assim, ó, quando a gente fala desse crime aqui, a gente precisa entender que ele não está associado somente à alta velocidade,
Tem muita gente que faz uma associação, mas eu nem estava rápido. Não é isso. Você estava rápido para aquela via naquele momento. É isso que ele está falando aqui, tá? Então, vai aparecer também uma infração na prova, que é assim, ó, vou mostrar aqui agora. Velocidade, quer ver? Deixa eu achar aqui. É uma infração que é autossuspensiva, tá? Eu já vi muita pegadinha nas provas. Ó, é a primeira aqui, ó. Qual que é essa infração? Transitar em qualquer via. Então já começa, né? Em qualquer via, não está falando em vias específicas, né? Com a velocidade acima da máxima permitida em 50%. Olha aqui, ó. Aqui, ó, na apostila tem isso aí, tá? Então ele está falando de alta velocidade? Não está falando de alta velocidade. Em qualquer via. Então, assim, vamos trazer para o conceito da aula de ontem. Primeiro conteúdo. Se eu estiver numa via, vou pular local, né? Que a local nem não tem muitas vezes como fazer isso. Mas nas coletoras já é mais fácil. Eu estou numa coletora. Qual que é a velocidade? 40, né? 40 por hora, certo? Então eu estou numa coletora a 60, 65. Eu estou a 50% a mais, né? Mais que 50%. Então, se eu for pego por um radar, pelo agente de trânsito, vai suspender a minha carteira. Tá vendo aqui, ó? Então, pessoal, olha que interessante. Aí você vai argumentar, nossa, mas eu estava só 65, mas aquela via era 40 máximo. Então, transitar a 50% a mais da capacidade daquela via é gravíssima vezes 3, ó, tá aqui na tela. É multa, suspensão do direito de dirigir, tá? E recolhimento da CNH. Então, olha como é sério o negócio. Imagine você estar numa via local, a via do teu bairro aí, é 30. Você está a 45, 48, sofre um acidente, né? E vamos supor aí, ou atropela alguém, e a viatura vem e é constatado que você estava acima da velocidade que a via, né, suportava. Você pode assumir essa infração aí, tá? E suspender sua habilitação. Apenas 45, 48, menos que 50 por hora numa via local. Olha como é facinho da gente se incomodar, né, pessoal? Então eu coloquei isso aqui já proposital, porque eu gosto de explicar nessa parte aqui, tá? Que a gente não está falando de alta velocidade, sim de velocidade incompatível com a via. Então, é considerado que a velocidade de 50% a mais do que a velocidade que aquela via suporta, ela já é uma velocidade que não oferece segurança. Então, ela é uma infração autossuspensiva, beleza? E aqui, ó, ele fala que é o quê? Um crime de trânsito, tá? Que é o sexto ali, ó. Transitar com velocidade incompatível com a segurança. É que ele não fala porcentagem, tá? Mas se você está acima de 50% e a via não suporta, você está acima da velocidade segura. Beleza? Pessoal, vocês têm que fazer essa interpretação, tá? Você não pode sim simplesmente ficar decorando conceito, decorando a infração, decorando essas questões que eu passo, decorando as questões do simulado, porque não vai trazer utilidade para vocês lá quando vocês estiverem na rua. O que vai trazer utilidade é você olhar o conceito e pensar, tentar se colocar naquilo ali, né? Fala assim, ó, eu não posso andar em via local a mais que 45 por hora. Beleza, então você está numa via tranquila, abaixa para 40 para você não se incomodar. Na prática é isso que está falando aqui. Você que vai tirar a habilitação tem que ter essa noção, né? Será que essa via aqui dá para mim andar 60? Não dá. Então eu vou andar 40, né? Vou andar 40 porque a local ali, né? 40 é um pouquinho a mais que 30. Se tiver meio vazio, eu não vou me incomodar. Você entendeu, pessoal? Vocês têm que fazer essa menção para vocês não se incomodarem com um agente de trânsito, se envolver num acidente e acabar saindo
empipinado aí por pouca coisa, né? Agora, vamos ver os dois crimes aí que a gente já chama eles de dolosos. O que são crimes dolosos? Está escrito lá em negrito. São aqueles em que eu e você sabíamos que podia dar ruim, mesmo assim a gente fez, né? Então, assim, tinha intenção ou tinha ciência. Vamos partir do princípio aqui que a grande maioria não sai para matar ninguém com o veículo, né? A não ser que seja um sociopata que jogou muito GTA, né? Eu acho pouco difícil. Nem quem joga GTA faz isso, né? Porque entende que não pode fazer isso, né? Você vai se incomodar. Mas, quando você faz o que está abaixo ali, ó, na 7 e na 8, você sabia, você tinha ciência. Então, você desdenhou, você disse que mesmo que você sabia aquilo, eu vou fazer e pronto. Entendeu? Você quis andar acima da lei. Então, assim, ó, quando que é com os crimes dolosos, né? Ele é mais severo a pena, tá? E prevê, como é que se diz, punições mais severas, né? Por quê? Porque elas são consideradas negligências, tá? A gente vai ver isso lá em direção defensiva, tá? Então aqui, ó, o 7 aqui, ó. O 7, pessoal, eu já expliquei ali para alguém que perguntou, agora eu não lembro, né? Que dirigir ou permitir, então aqui, ó, é uma aspas, né? Quem dirige? Condutores, que nem sempre são proprietários. Então, se eu estou dirigindo o carro de uma terceira pessoa, a pessoa teve que me permitir, não teve? Ou eu peguei escondido, o que não é relevante, né? O que é considerado que a pessoa permitiu. A não ser que o juiz entenda que você pegou o carro do seu pai escondido, então teu pai não tem culpa nisso aí. Vou dar um exemplo, né? Mas, até que se prove o contrário, é dirigir e permitir. Então, você empresta o seu carro para alguém não habilitado, né? Que está ali, ó, sem ser habilitado. Você empresta o seu carro para alguém com a carteira suspensa. Isso aqui é uma coisa bem interessante, pessoal. Eu ministrava curso de reciclagem, eu parei faz uns 2 meses, acho. Aí ficou só o nosso outro instrutor, tá? Porque eu não curto muito. Acho que o pessoal tá lá porque fez o errado e quer moleza, sabe? E daí, como não era para chamar atenção, eu desisti. Não, não achava que eu queria chamar atenção. Se já fez cagado, então eu tô na autoridade de te chamar atenção, né? Mas não podia. Daí eu achei melhor não fazer mais. Então, assim, ó, o que acontece, pessoal? Na, na reciclagem, as pessoas estão lá por quê? Porque a carteira delas está suspensa, tá? Que é o segundo aqui, ó. Aí, pense comigo. Você que tem carro ou alguém da tua família, você pergunta se as pessoas estão com a carteira suspensa? Ninguém pergunta, pessoal. Hoje mesmo, eu recebi uma mensagem de uma colega minha aí, tá? Uma colega antiga aí, um casal de colegas meus, que os dois estavam com a carteira suspensa, porque não renovaram, não fizeram o exame de renovação. Passou a data, o dele ainda deu boa. Ele foi lá, pagou a taxa lá, fez os exames e já está regularizado. O dela, pessoal, aí. Olá, pessoal, estão me ouvindo aí? Vai ficar um pouco ruim, tá? Esse microfone aqui é o microfone do notebook, tá? Acabou
a bateria do meu microfone ali. Então, assim, voltando lá que eu tava falando, né? Estão me ouvindo? Isso. Então, assim, ó, essa minha colega eu não sabia também, tá? Foi interessante que eu fiquei, ainda acabei aprendendo. Ela me perguntou se eu tenho um material para ela estudar, daí eu até dei o link do canal do YouTube, né? Falei, ó, o que eu tenho gravado tá aí, né? Passei o simulado para ela. Por quê, pessoal? Porque ela deixou 5 anos sem renovar. Olha que sério o negócio, pessoal. 5 anos. A pessoa tira a carteira, eu acho que não precisa mais fazer nada, entendeu? Troca de endereço, chega às correspondência, ela não tá mais lá para receber, não tinha ninguém mais para repassar para ela a correspondência. Pessoal, isso é uma coisa bem comum, tá? Vou até dando uma dica aí. É bem comum acontecer isso, pessoal. Trocar de endereço, não atualizar no Detran e as suas correspondências que deveriam ser para você, elas chegam lá no local, lá a pessoa joga fora e tchau. Entendeu? E ela tava 5 anos com a carteira aí. Sabe o que ela tem que fazer? Vai ter que fazer a teórica de novo. Só a teórica. Nem eu não sabia que era assim. Acabei aprendendo. Então ela pediu para mim um material, eu forneci para ela e ela vai estudar. Então olha como é sério, pessoal. O que eu estou querendo dizer aqui, ó, para nossa aula de hoje? A gente não pergunta, pessoal, para ninguém quando a gente empresta o carro. A gente sabe que a pessoa é habilitada e a gente empresta, né? Você sabe que a pessoa é habilitada, sempre viu ela dirigindo, mas quem disse que a habilitação dela tá em dia? Pode estar caçado, pode estar suspensa, pode estar igual a dela lá, da menina, que eu acabei de contar, né? Já estava vencida há mais quase 5 anos, pelo que ela disse ali para mim. Já pensou que pepino, pessoal? Então isso serve para você que vai ter seu carro aí, para você aprender. Imagine você na tua PPD, alguém pega o carro no seu nome e sai andar e a pessoa não, você não perguntou, né? A pessoa estava com a carteira suspensa, foi parada pelo agente. O que vai sobrar para quem? Para quem estava dirigindo e para quem permitiu. Olha que sério isso. Pessoal, aliás, eu já vou dando uma dica para vocês, tá? É legal a gente aprender com o erro dos outros. Serve também de lição. Eu não estou citando nomes, né? Mas eu já tive mais que um aluno, vários, hein? Nesse tempo que eu dou aula, que perderam a habilitação na PPD porque tinha um carro no seu nome e todo mundo andava. Chegava as correspondências e ninguém lia, só pegava lá e arquivava lá, não via que levou multa, quando ia ver já não dava para recorrer, a multa caía no nome de quem? Do proprietário, que foi o assunto antes do intervalo, e a pessoa estava na PPD, não podia levar uma gravíssima, nem uma grave, perdia a habilitação, voltava para a sala de aula. Fica essa dica então, tá? Além de ser crime, ainda você vai perder tempo e dinheiro, tá? Então não empreste o carro para os outros. Alguém já dizia aí, né, num tempo bem atrás aí, que carro e mulher você não empresta, né? Se bem que hoje em dia a mulher estão emprestando, né? Brincadeiras aí, mas pessoal, carro dá responsabilidade, tá? Dá problema jurídico, então acho legal a gente informar, tá? Eu mesmo, eu tô explicando. Eu tô explicando, Júlia. Eu mesmo, quando eu tinha 19 anos, eu só fui criado com a minha mãe. Então o que acontece? Eu comprei um carro. O primeiro dinheiro que eu tive lá, que eu consegui juntar, comprei um carro. Não tinha noção, ninguém nunca tinha me explicado, né? E eu, Marcão também, comprei o carro e não tinha feito a habilitação. Comprei para depois fazer a habilitação. Eu não saía com aquele carro, sabe? E, resumindo, aquele carro, eu fiquei com ele, não transferi. E ele levou multas depois de um tempo, que na minha cabeça, não precisava transferir. Não tinha essa noção, sabe? E daí as multas foi para a dona do carro e a dona do carro fez eu pagar uma por uma na justiça. E acabou que o carro valia, sei lá, vamos dar um exemplo aí, 5 mil, eu paguei 10 de multa. Saí num prejuízo tremendo. Tudo por falta de informação, né, pessoal? Talvez você aí
esteja nessa situação. Você nunca tinha ninguém te explicou como é que funciona, né? As questões burocráticas. E eu acabei descobrindo com isso que os maiores problemas no juizado de pequenas causas são sobre veículos, pessoal. Porque quando a mulher me processou, o camarada lá que me foi conciliar a gente, ele me falou, cara, 80, 90% das pessoas que vêm aqui é porque vendeu o carro, não transferiu, é porque estava andando com o carro no nome do outro, comprou carro piseira. Aliás, hoje eu vi uma reportagem de uma pessoa que foi presa, né? Porque comprou um carro piseira, o carro tinha um monte de BO e a pessoa acabou assumindo tudo, tá? Então fica a dica. Então, pessoal, isso aqui é muito sério, tá? O carro é uma propriedade privada, tá? Ele fica atrelado ao nosso nome. Isso é muito sério, pessoal. Pode dar pepino para você e para a sua vida, tá? E assim, no caso de um crime de trânsito, não encontrou o condutor, eles vão atrás de quem? Do dono. E primeiro você vai ser preso, depois você vai explicar. Beleza? Então, assim, ó, o sétimo ali é sem habilitação, suspenso caçada, embriagado, né? Porque não tem justificativa para quem anda embriagado. Pessoal, não tem, já foi, isso é muito debatido, é muito falado. A gente sabe que causa danos, causa vítimas fatais. Você quer beber, não tem problema, cara. Tome até cair, até passar mal, mas não pega o carro, né? Pega um Uber, chama um amigo. Eu duvido se a gente, né, tivesse uma sala de aula e fosse abrir sobre esse assunto, se você não tem um conhecido ou um familiar que já foi vitimado, né, por alguém no trânsito, ou uma história próxima do seu ciclo social de alguém que já fez essa cagada, né? Bebeu, saiu dirigir, deu caca. Eu duvido, pessoal, duvido. Isso aí é uma realidade na sociedade nossa. As pessoas fazem pouco caso, tá? Só que eu vou falar uma verdade. Eu acredito nessa geração que está vindo, que é a geração aí de quem está agora com 18, 20 e pouquinho, que é a grande maioria de vocês. Eu acredito que essas gerações, elas já viram muita caca dos demais e hoje tem muita gente consciente, tá? Tem muita gente consciente e isso é um resultado da educação para o trânsito também. Porque a gente fala isso, a pessoa entende, fala, opa, eu não vou ficar assumindo esses BO aí, né? Então, o dia que eu for beber, eu deixo pro outro dirigir, vou de Uber, né? Ou fico, poso no lugar e assim por diante. Pessoal, eu falar bem a realidade. Hoje eu percebo que a consciência é bem maior, tá? Os mais antigos tinham uma ideia de que dirigiam até melhor quando estavam bêbados, pessoal. Duvido que você nunca ouviu falar nisso. Você aí nunca escutou aí dos teus familiares ou do ciclo social que você frequenta aí que algumas pessoas de mais idade, acima de 40, acima de 50, que faziam uso de bebidas e ainda dirigia e achava que ficava melhor, né? Então, hoje, graças a Deus, a consciência, né, ela está maior e isso é fruto de um trabalho que a gente faz de educação para o trânsito, tá? Na sala de aula. Ainda tem? Infelizmente ainda tem, tá? Mas eu gosto, acho bem legal que tem mudado bastante. É igual essa questão, pessoal, do cigarro. Pegando um gancho aqui, né? O cigarro, há um tempo atrás, era uma grande porcentagem da sociedade que utilizava isso, né? Hoje em dia, pessoal, eu acho muito interessante que a galera sabe que o cigarro é ruim e então nem está começando, né? Então, as gerações, eu vi até ali uma pesquisa que as gerações futuras elas estão investindo mais em qualidade de vida, né? Em academia, ter saúde, né? O que antes a gente não fazia, né? O que antes o pessoal de mais antigo usava, vamos supor, o cigarro, a bebida como um status social, né? É elegante você servir um copinho de uísque e acender um careta, né? Pôr no cantinho da boca. Graças a Deus, né? E um trabalho também de conscientização que já não tem mais isso. Então, eu espero que o álcool comece a acontecer isso também, né? No oitavo ali, pessoal,
prestar informações errôneas para a polícia, né? Agente de trânsito foi pego. Isso aqui é clássico, hein? Eu gosto de falar disso aqui. Foi pego e falou: não, não era eu, não. Era o meu amigo que está aqui do lado, ele é habilitado. Pessoal, você está tentando enganar o agente, ele vai levar vocês dois, tá? Ou documentação e em outras situações, tá? Então, esses são os crimes de trânsito. Quais são as penas para os crimes, pessoal? Desde suspensão até a proibição do direito de tirar a primeira habilitação, tá? De 2 anos a 5 meses. Ou seja, pode suspender tua carteira ou pode proibir você de ter a carteira. Você que está no processo, você pode perder teu processo. A violação disso, pessoal, então olha, isso aqui é uma realidade também, infelizmente, se bem que eu acho que cadeia não muda ninguém, né? Mas a grande realidade, pessoal, é que os crimes de trânsito não dá cadeia, a não ser que você cometa eles de volta. Aí você começa a se incomodar, tá? E é o que tá ali, ó. Tá? É o que tá ali, ó. Os crimes de trânsito, eles só dão detenção, né? Se for reincidência, tá? Então, daí pode ser que você seja recluso, tá? De 6 meses a 1 ano, beleza? Vamos para frente. Ó, as penalidades, elas variam de 6 meses a 10 anos de detenção, dependendo da circunstância. Então, a gente precisa entender que crime de trânsito, quem julga? Juiz. Ele que vai determinar. Então, assim, em infrações, vocês viram agora atrás, em infrações era definido já a gravidade, a pontuação, a penalidade, a medida administrativa. Crime de trânsito, não. É variante. Quem vai decidir é o juiz. Beleza? Aí, ó, além das penalidades, a gente pode ser condenado a reparar o patrimônio público, indenizar as pessoas, ser multado ali, nem deveria estar ali, né? Multado já. Se é crime, imagine se multa não vai ser, né? E aqui, pessoal, agora eu tenho um capítulo aqui sobre penas alternativas. Eu chamo de pena alternativa, mas não é, né? Na verdade, pena alternativa é uma linguagem popular que a gente utiliza aí, né? Talvez você já ouviu falar de alguém que, em vez de ir para a cadeia, foi pagar serviço social, cesta básica, né? Isso é pena alternativa. Aqui para o trânsito, eu chamo de pena alternativa, mas o material fala assim, ó. Aí na tua apostila fala isso aqui, quer ver? Em situações em que a pena é substituída, a pena privativa de liberdade, o que é privação de liberdade? Cadeia, né? Pela restritiva de direitos. Restritiva de direitos é não te dar o direito de escolher, exigir que você vá fazer alguma coisa, né? Então você vai prestar serviço, tá? Sem querer, sem ganhar nada por isso. Em qual lugares? Nessas entidades públicas aí, ó. Finais de semana no corpo de bombeiros, ajudando as vítimas, né? Eles a resgatar as vítimas de trânsito, ou finais de semana nos pronto-socorros, também ajudando as vítimas lá, eles resgatar as pessoas e tratar de quem está sendo vítima dos acidentes, ou trabalhar em clínicas de recuperação de acidentados também, né? Qualquer atividade, enfim, relacionada ao trânsito. Então, vamos pensar um lugar para colocar você para pagar horas de serviço social, tá? Agora, o finalzinho, tá? Última parte aí, para a gente finalizar. Agravamentos de penas. Então, pessoal, isso aqui é a última parte, tá? Então, se existe algo de ruim, o máximo que pode acontecer é um crime com agravante. Tá lá na página 38, onde tem uma ampulheta, tá? Tem uma pessoa ali fora das grades e outra dentro. Então, assim, ó, nos crimes de trânsito, algumas situações podem ser agravadas as penas, né? Por quê? Porque são consideradas atos que levaram ao perigo extremo, tá? Contrariando o artigo 1º. Então, assim, ó, se o crime aconteceu isolado ou fez parte de algum outro. Então, somatória de crimes
né? 1, 2 é o que está escrito no primeiro e segundo, pode levar a uma pena com agravante, tá? Crime com agravante. Se ocorreu sobre a faixa de pedestre ou calçada, tá ali no terceiro, tá? Esse aí é clássico, aparece muito na prova, tá? Atropelamento na faixa, na calçada. Vamos supor, atropelou, lesão corporal, crime de trânsito com agravamento. Atropelou na faixa, foi a óbito, crime de trânsito com agravamento. Beleza, pessoal? Calçada ou faixa são crimes com agravamento. Se foi cometido contra 2 ou mais pessoas, se houve omissão, então, ó, fugir do local é crime com agravante, né? Então, você fugiu para fugir do flagrante e acabou assumindo um crime com agravamento, tá? Se o veículo estava com as placas adulteradas, falsificadas, equipamentos adulterados que pudessem afetar a segurança, ou seja, equipamentos de segurança são obrigatórios, tá, pessoal? Então, qualquer sistema que não favoreça segurança pode se enquadrar nesse crime aí, tá? E se o condutor não possuía habilitação ou permissão, que é o caso da maioria de vocês, né? Vocês não têm habilitação no momento, nem a permissão. Então, nesse momento, pessoal, vocês tiveram a coragem de vir para a sala de aula. Termina esse processo, pessoal. Quem dirige, dê um tempo. Toma cuidado, pessoal. Pode ser pego, sim. E se você for pego, você vai perder seu processo. Depois de tomar esse passo de, né, se regularizar. Talvez você já andou já há um tempão já, né? Ilegal. Eu tive um irmão aí que faleceu com 43 anos. E toda vez que eu via ele, eu perguntava, ô, tirou a carteira, cara? Ah, eu não. E ele viajava por tudo quanto é canto, não sei como não pegavam ele. Dirigia bem, mas não tinha habilitação, entendeu? E legal, né? Beleza, pessoal? Então, assim, nós finalizamos a aula de hoje, tá? Acabou a bateria do meu microfone, por isso que ficou ruim o finalzinho. Mas, pessoal, essa parte não tem erro, tá? É só vocês estudarem dentro do que foi falado, que é possível aí que vocês entendam, tá? Dificilmente fica dúvidas, tá? O que acontece muito, que eu vejo, né, é falta de interesse, né? De preparação. Então, se você quer passar lá, você tem que se esforçar, né? A carteira é um. Não sei se vocês chegaram a ver, quando eu postei aí no grupo passado, né? A habilitação, ela não é um direito adquirido, tá? Ela é conquistado. Conquistado no esforço. O esforço de você frequentar a sala de aula, fazer aulas práticas, ser tomado teus exames. Então, você está se esforçando para isso, né? Então, não deixa, vamos dizer assim, não negocie com isso, né? Não fique procrastinando, que quem vai perder é só você, né? Tempo e dinheiro, beleza? Se dedica aí que passa rápido, depois você não precisa fazer de novo. A teórica só faz uma vez, tá? Se depois for trocar de carteira, você não precisa fazer de novo, beleza? Pessoal, então é isso aí. Era isso que eu tinha por hoje aí. Eu desejo uma boa noite para todos aí. Nós já estamos entrando nos 5 minutos finais. Já vou colocar o slide aqui antecipado, mas ainda falta um minutinho, tá? Vou colocar, ó, 5 minutos para o final. Aí, ó.